Olá, terceiro ano, tudo bem? Professora Graciele Hennick aqui. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar os blocos 4 e 5 da nossa apostila do quarto bimestre, tá bom? Então, vou compartilhar a tela com vocês e a gente inicia o estudo da nossa apostila. Lembrando, né, pessoal, que essa é a última semana de execução da apostila. E aí a gente precisa, então, se organizar para entregar esses materiais respondidos, tanto a apostila quanto as atividades da carga horária complementar, prontas, né, até segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, eu estarei recebendo esse material. Pessoal, olha, no bloco 4, lá na página 5 da nossa apostila, a gente vai tratar de dois assuntos que são extremamente importantes e diz muito sobre a nossa realidade, né? Que são os impactos ambientais e os serviços ecossistêmicos. Basicamente, o que são impactos ambientais? São resultado da ação antrópica ou não, mas nesse caso aqui a gente vai dar muito ênfase à nossa interferência no ecossistema e vamos tratar então de como a nossa relação com o ambiente, enquanto humanidade, né, tem afetado os ecossistemas naturais, interferindo dessa maneira nos serviços ecossistêmicos, ou seja, na promoção de serviços que naturalmente nós temos de maneira gratuita e que muitas vezes a gente nem percebe. Vou dar exemplos aí, tá? A água que a gente consome vem do quê? Vem de um corpo d'água, vem de um rio, vem de uma represa, vem de um poço, vem de... Bom, depende da região, né? Mas aqui na nossa região de Alta Floresta, nós temos a bacia Mariana, onde tem o rio Taxidermista, que é onde a gente retira a água para consumo da população. Então, veja, se os produtores rurais, né, as pessoas que têm área, propriedade rural, nessas regiões onde o rio Taxidermista passa, onde as nascentes desse rio estão, o que vai acontecer? A gente vai ter um agravamento do fluxo de água, da qualidade dessa água e, consequentemente, todo o município vai sofrer com a falta desse serviço ecossistêmico de qualidade. Então, assim, o nosso município, ele já vem desenvolvendo várias atividades de resgate, né, da reserva legal, das APPs, que é a área de preservação permanente, que é aquela vegetação que circunda o rio, que circunda as nascentes. Então, assim, faz muitos anos que eu não vejo como que está esse rio, né? Mas acredito que já deve estar numa situação bem melhor de quando eu fui fazer uma aula de campo, que eu vi a situação de onde a gente retirava a nossa água era bem preocupante. Bom, gente, então esse é só um dos exemplos, né, de como os serviços ecossistêmicos, eles são imprescindíveis para a nossa sobrevivência enquanto população, enquanto espécie, tá? Então, a gente vai iniciar agora o estudo dessa matéria, que não é de minha autoria, foi retirada aí do site da Embrapa, tá? Tá aí o link, ó, para vocês. Então, sugiro que vocês prestem bastante atenção e sempre tentem relacionar com o nosso contexto, tá? Vamos lá. A degradação dos recursos naturais causa impactos que têm comprometido o funcionamento e a regulação naturais do meio ambiente e sua capacidade em suprir serviços ecossistêmicos e ambientais.
O comprometimento da provisão de serviços ecossistêmicos e ambientais gera impactos não somente econômicos, mas também à saúde, bem-estar humano e funcionamento das sociedades. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês e para mim também, né? Os serviços ecossistêmicos geram benefícios para a sociedade e esses são derivados direta ou indiretamente das funções ecossistêmicas, que são aquelas que geram os serviços ecossistêmicos. São os fluxos de matéria, energia e informações derivados dos ecossistemas naturais, que combinados com fatores antrópicos, ou seja, a nossa interferência enquanto espécie, né, a ação humana, produzem o bem-estar humano. Então, esse parágrafo já mostra, gente, pelo menos uma tonelada de esperança aí, né? Então, assim como o ser humano tem a capacidade de destruir o ambiente, ele também tem a capacidade de reconstruir o ambiente, né? Então, nós somos uma espécie muito privilegiada, porque nós temos capacidade de trabalho, tecnologias, conhecimentos científicos e saberes populares que nos dão todas as condições de interferir de maneira benéfica no ambiente, melhorando os ambientes. Então, eu não estou aqui, gente, levantando uma bandeira de que a gente não pode interferir no ambiente, deixa a mata lá do jeito que está. Não, a gente precisa viver e viver bem, todo mundo quer qualidade de vida, né? Então, não seria justo a gente pedir, assim, por exemplo, produtor rural, não pode mexer aí, tem que ficar, porque é para o bem da comunidade, da sociedade. Poxa, ele precisa dar água para o gado dele, né? E aí, como é que faz? Então, é nesse sentido que a gente tem que levantar um debate mais razoável, né? Que não se polarize aos extremos. Vamos tentar encontrar um jeito que fica bom para todo mundo, né? Que atende bem todo mundo. Então, penso que já existem vários movimentos aí pelo mundo que estão alinhados ao que eu vou falar agora. Então, eu penso o seguinte: se o produtor rural tem uma nascente, tem um curso d'água em sua propriedade e ele precisa manter, né, a legislação de manter a vegetação e tal, ele precisa, gente, receber do município por esse serviço ecossistêmico que ele está gerando, né? Então, se a gente for analisar em termos políticos e econômicos o volume de dinheiro público que se perde nos entremeios aí de acordos ilícitos, de corrupção, a gente vai ver que o nosso país poderia funcionar de maneira muito melhor se o dinheiro público fosse realmente investido naquilo que é necessário para a população. Então, se parte do recurso público fosse destinada aos produtores rurais que estão relacionados aos serviços ecossistêmicos fornecidos ao município, gente, a gente teria o quê? Uma troca, né? Uma troca, onde o produtor rural não sairia, não seria penalizado ou não sairia no prejuízo, né? Fornecendo serviços que ele precisa também na propriedade dele, porque uma propriedade rural, ele um pequeno município, né? Ele tem que gerenciar tudo ali dentro daquela propriedade. Então, assim, eu nunca tive propriedade rural, mas na minha família, o meu pai, minha mãe já tiveram, né? E eu conheço muitas pessoas que estão no ambiente rural e eu percebo, a minha vivência já me mostrou, né? De que não é simples, de que não é fácil você se manter produtivo no ambiente rural, são muitas as dificuldades. Então, eu não posso vir aqui, enquanto professora de biologia, apontar o dedo e falar, não, o pessoal da rural está desmatando tudo. Poxa, calma aí, né? Vamos ter um pouco de senso de realidade? Não é bem assim, né? Então, essa narrativa, esse discurso mais conciliatório, gente, é o que vai fazer diferença no futuro.
e no presente. Então, a gente tem que imaginar que nós somos responsáveis não só pelo nosso ambiente doméstico, mas também pelo nosso município, né? Se a gente for olhar Alta Floresta tem vários parques urbanos, vários, mas são pouquíssimos os ambientes naturais que a gente tem acesso, né? Por que, gente? Por que isso? Vamos pensar um pouco? Porque falta vontade política. E eu não estou aqui acusando o atual prefeito, os prefeitos anteriores. Eu estou falando de uma vontade política coletiva, né? A gente precisa colocar isso em pauta e refletir e pensar as muitas maneiras que o município pode implementar, usar para melhorar o ambiente, porque o ambiente natural, gente, ele não traz só serviços ecossistêmicos, como o serviço da água, a evapotranspiração que vai formar nuvens de chuva, não é só isso, né? A gente tem também um serviço que, especialmente agora, na pandemia, a gente é muito carente, que são espaços terapêuticos, né? Quando você vai para um parque natural, algo acontece na gente, né? Então, existe o ambiente que nos fornece uma beleza cênica, tem um efeito terapêutico, um efeito calmante, né? A gente sente uma conexão com aquele lugar. Então, são benefícios que estão alinhados ao bem-estar da população. Então, a gente precisa pensar no ambiente, no município, como o quintal da nossa casa, né? E como o quintal da nossa casa, a gente não pode ficar jogando lixo, né? A gente não pode ficar destruindo, muito pelo contrário, a gente tem que, enquanto munícipes, né, a gente tem que pensar em cuidar, em zelar desses ambientes, né? Continuando, uma função passa a ser considerada um serviço ecossistêmico quando ela apresenta a possibilidade e potencial de ser utilizada para fins humanos. O serviço ecossistêmico pode ser produto de uma ou mais funções. Atenção agora, tá? As funções ecossistêmicas podem ser classificadas em quatro categorias. Vamos lá. A primeira, funções de regulação, relacionadas à capacidade dos ecossistemas regularem processos ecológicos essenciais de suporte à vida, como ciclos biogeoquímicos, e aí o ciclo da água inclui, né? O nosso exemplo de fornecimento da água inclui-se aqui, manutenção da estrutura dos solos, absorção, filtragem e estoque de água, polinização, entre outras. Segunda função, funções de produção, abastecimento, produção de alimentos, fibras e energia para o consumo humano pela fotossíntese. Terceira, funções de informação, recreação, turismo, inspiração cultural e artística, informação histórica e cultural. Foi o que eu mencionei agora há pouco, né, sobre os parques urbanos do município. 4. Funções de habitat, refúgio e berçário para espécies animais e vegetais. Essa função aqui a gente tem o privilégio de ver bem no centro da cidade, né? Então, na Avenida do Aeroporto, para quem não conhece, é a Avenida C, né? A gente tem o Parque lá das Capivaras, que eu peço a vocês, tenham paciência, não vamos aglomerar lá, não, gente, né? Principalmente quem tem criança, calma, né? Vamos ter cautela, né? Se for fazer uma visitação, passa lá primeiro, vê se não tem muita gente. Se tem muita gente, passa um outro dia. Use máscara, né? Por quê, gente? Porque nós estamos num momento crítico da pandemia. E a gente não pode descuidar. Às vezes a gente se acha super heroína, super herói. Não, já peguei. Não peguei, mas se até agora eu não peguei, eu não vou pegar mesmo. Calma, gente, não é bem assim. Essa doença, a Covid-19, ela tem trazido tanto sofrimento para tantas famílias, gente. Não queira que a sua família chore por você, ou que você chore por algum ente da sua família, tá? Então, vamos pensar nos espaços
de recreação, mas com muita seriedade, com muito cuidado, especialmente nesse momento agora que a gente está vivendo da pandemia. Bom, então vamos falar dessa região aí do parque onde tem a lagoa. Ali na propriedade da Polônia, né? Da Polônia, a gente tem ali da Rosas do Deserto, aquela empresa ali de jardinagem. Naquela lagoa, gente, se vocês observarem, vocês vão ver várias garças boiadeiras, né? Forma assim uma tela cheia de garça boiadeira. No final da tarde, elas vêm então dos pastos aqui da região, onde elas passaram um dia comendo, né? Ectoparasitas aí do gado, principalmente carrapato, e elas voltam daquele bando gigante e dormem ali. Como faz muito tempo que eu não fico saindo, né? Então eu não sei se ainda está acontecendo agora, mas existem as temporadas, né? Eu não sei se a temporada está acontecendo agora, mas você que já mora aqui há algum tempo, provavelmente você já viu, né? Gente, vamos olhar esse mapa mental, tá? Essa figura mostra serviços e desserviços prestados pelo agrossistemas na paisagem rural. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos lá. Manejo dos cultivos da pastagem e florestal. Olha aqui. Esse é um exemplo de uma propriedade. Rotação de culturas, plantio direto, plantio em nível, cobertura do solo, conservação do solo, otimização de insumo e outros. Bom, aí vamos aqui, ó. Serviços prestados, provisão de alimentos, fibras, bioenergia e outros. Quais serviços ecossistêmicos a gente tem aqui nesse exemplo? Controle biológico, polinização, ciclagem de nutrientes, estrutura e fertilidade do solo, provisão e regulação da água, sequestro de carbono, manutenção da biodiversidade e agroturismo. Mas quais são os desserviços prestados por esse exemplo aqui, dessa propriedade? Desmatamento, perda de hábitats e de biodiversidade, erosão do solo, perda de nutrientes, sedimentação de corpos hídricos, contaminação do solo e da água com pesticidas e fertilizantes, emissões de gases de efeito estufa e outros. Agora vamos olhar um outro exemplo aqui, um exemplo mais amplo que trata de uma bacia hidrográfica, tá? Então a gente tem aí o desenho mostrando uma região que tem uma bacia hidrográfica. Multifuncionalidade da paisagem, preservação de APPs, que são áreas de preservação permanente, e reserva legal. Essas duas áreas, gente, são áreas que na legislação ambiental brasileira não podem ser degradadas, tá? Não pode. Mas a gente sabe que algumas propriedades elas foram degradadas, esses proprietários muito provavelmente estão respondendo a processo judicial para fazer a recomposição dessa paisagem, tá? Além disso, olha, conectividade dos fragmentos florestais, isso é super importante, né? Para que exista um fluxo de animais, né? E também de outros seres vivos, né? Como fungos, a microbiota, como bactérias, como protozoários, algas, que mais? As próprias plantas. Então, a conectividade entre os fragmentos florestais, gente, é imprescindível. Na biologia, a gente fala de corredores ecológicos. Isso vai ajudar a manter uma biodiversidade alta nos fragmentos e como se fosse uma estrada ecológica, né? Por isso, corredor. Isso vai permitir uma maior chance da gente não ter risco de extinção de espécies. Porque se os fragmentos ficam isolados, com o passar das gerações, pode haver perda, né, de diversidade que pode levar uma população inteira a ser dizimada, tá? Por N fatores ambientais.
Outra funcionalidade da paisagem é a disposição dos cultivos e outros, tá? Aqui também, então, a gente tem esses serviços ecossistêmicos aqui envolvidos. Bom, diante disso, a gente inicia, então, o bloco 5, mas não esqueça aí de fazer a avaliação do bloco 4. São 2 exercícios, né? O primeiro é aquele glossário etimológico que eu pedi em todos os blocos. Então, eu quero que você circule as palavras e ou conceitos. Qual que é a diferença de palavra e conceito? Basicamente nenhuma, mas alguns conceitos são compostos de 2 palavras, né? Por exemplo, serviços ecossistêmicos. Isso é um conceito, tá? Então, tudo que for novo para você, que você ainda não conhece bem, circula, procura o significado e escreva na folha de resposta no final da apostila. O exercício 2, dê 5 exemplos de serviços ecossistêmicos. Eu quero exemplos da região, tá bom? Vamos pôr a cachola aí para funcionar. Bloco 5, gente. Biodiversidade na Amazônia Meridional, que é o nosso território. O nosso território também é chamado de Portal da Amazônia, sul da Amazônia, extremo norte de Mato Grosso, que mais? A última fronteira agrícola, entre outros nomes aí que a gente tem. E vamos relacionar a biodiversidade dessa nossa lindíssima região com a saúde e o ambiente, tá? Bom, esse material aqui, ele foi adaptado com base nesses outros documentos, tá? E aí eu sugiro a vocês que naveguem no site da Fundação Cristalino, que é uma ONG, fica anexada ao Hotel Floresta Amazônica. Infelizmente, por causa da pandemia, né, tá com as suas atividades reduzidas, mas no site você encontra muito material. Existem várias listas de espécies, né, que já foram identificadas na região do Cristalino, do Rio Cristalino. Vocês sabem que no Rio Cristalino a gente tem um hotel de selva mundialmente conhecido, da dona Vitória Dalla Riva, chamado Cristalino Jungle Lodge, que é o hotel de selva cristalino, né? E essa mulher visionária, né, entendeu a potencialidade turística da região e já desenvolveu, por meio da FEC, né, da Fundação Ecológica Cristalino, vários estudos científicos na região. Eu, inclusive, trabalhei nessa ONG por 3 anos e tive o privilégio e a honra de participar do primeiro levantamento fitossociológico de larga abordagem, né, de um volume assim grande, onde a gente estudou a área particular da Dona Vitória, que são 3 RPPNs, e num segundo momento a gente estudou também o Parque Estadual Cristalino, que fica junto aí com a região particular, as RPPNs da Dona Vitória. Então, a gente está falando de um universo gigante de espécies vegetais, animais, fungos, bactérias, protozoários, algas, enfim, é uma infinidade. A gente tem tanto a se estudar ainda que, por exemplo, o estudo que eu fiz foi direcionado à botânica, então a gente estudou somente as plantas. Mas nas nossas expedições a campo, a gente encontrava muitos animais. Então, assim, foi muito gratificante e muito apaixonante ver quanta coisa linda nós temos aqui. E aí a gente se pergunta, né? Por que que o parque estadual não está aberto à visitação? Já tem o plano, já tem o zoneamento feito, já tem o plano. Então, são novamente, ó, entraves políticos que engessam o nosso acesso a ambientes naturais, né? E, por exemplo, o Parque Estadual do Cristalino, ele é público, ele é nosso, né? A gente, quem sabe um dia, né, vai poder ter a chance, a oportunidade de visitar. Tem algumas cachoeiras, tem um lugar lindo chamado Olho da Xuxa, né? Por que não a gente
ter essa experiência, né? Quem sabe um dia a gente consiga fazer uma visitação assim. Bom, vamos iniciar o estudo então do bloco 5, lendo esses artigos, tá? O mosaico da Amazônia Meridional abrange uma região com cerca de 7,1 milhões de hectares, conhecida como Arco do Desmatamento, por conta do desmatamento que avança no sentido norte do Brasil. Inclui os limites dos estados de Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Pará. O MAM, que é Mosaico da Amazônia Meridional, está localizado na região de contato entre os biomas Amazônia e Cerrado. Lembra que eu já comentei em algumas aulas anteriores que a nossa região é chamada de hotspot por ecólogos do mundo todo, ou seja, é um ponto quente em biodiversidade. Por quê? Porque existem muitas espécies endêmicas nesse ecótono, ou seja, nessa região de transição, onde a floresta amazônica e o cerrado se encontram. A porção leste do mosaico abrange o ecótono, área de sobreposição de paisagens Amazônia-Cerrado, enquanto no oeste predomina o bioma Amazônia. Essas generalizações são, obviamente, simplificações em função da escala de uma realidade muito mais complexa. Segundo o Plano de Manejo das Reservas Particulares do Patrimônio Natural Cristalino, que é a RPPN, que eu mencionei para vocês agora há pouco, né, da dona Vitória Dalla Riva, a Amazônia é a maior e mais diversa das florestas tropicais do mundo, abrangendo uma área de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, em 9 países da América do Sul. Aqui, gente, mostra de onde foi retirada essa citação, tá? Então, uma citação aí direta, né, que Silva e colaboradores fez em 2005. Por isso que tá assim, tá? É formada por um mosaico de áreas de endemismo, ou seja, espécies endêmicas, aquelas que só ocorrem aqui. Em nenhum outro lugar do mundo a gente vai encontrar espécies endêmicas que ocorrem aqui. Então, olha o privilégio que nós temos de viver num território assim. A gente mora no paraíso, só que a gente não dá muito valor, né? Principalmente porque a maioria dessas informações são novas para a gente não conhece, a gente não tem contato, né? Então, é formada por um mosaico de áreas de endemismo separadas pela bacia de seus principais rios, cada uma com suas próprias relações evolutivas e comunidades biológicas. A biodiversidade amazônica tem um valor significativo em termos de utilidade tradicional e também de valor de existência. Gente, isso é super importante. A gente precisa refletir sobre o valor de existência de cada ser vivo, né? Isso gera uma série de reflexões filosóficas, religiosas, éticas, morais, né? Então, a gente pode tirar um tempinho, né, para pensar sobre isso. Porém, sua riqueza biológica é ainda bastante desconhecida e a complexidade de seus processos ecológicos é pouco compreendida, sendo que o conhecimento sobre a sua diversidade, relações filogenéticas e distribuição dos organismos na Amazônia ainda encontra-se em fase inicial. Além de sua enorme biodiversidade, são muitos os serviços ambientais providos pela manutenção da floresta. A ciclagem da água que ocorre na Amazônia é uma função ambiental importante para todo o Brasil e para os países vizinhos. Uma quantidade significativa de vapor de água é transportada dela, fornecendo água para a precipitação no centro-sul do Brasil. São as nuvens de chuva, né, que a gente comentou ainda há pouco aqui na aula, que a floresta amazônica libera esse vapor d'água, e aí a gente tem na atmosfera rios de chuva, rios de nuvem, né? Nuvens essas que vão virar chuva. E isso causa um impacto muito grande na agricultura do centro-sul do Brasil. Outros serviços ambientais providos pela Amazônia são a manutenção e absorção de carbono atmosférico, causador do efeito estufa.
A manutenção da floresta amazônica é importante não só por ela constituir um enorme estoque de carbono, mas também porque seu desmatamento emite gás carbônico, CO2, é a fórmula química do gás carbônico, né? Onde C significa carbono, O significa oxigênio, e aqui a quantidade de átomos para cada um desses elementos. Quantos carbonos tem no gás carbônico? Um só. Quantos oxigênios tem nessa molécula? 2, né? E outros gases do efeito estufa. Além disso, apesar de uma parte do gás carbônico ser reabsorvida posteriormente através do crescimento de florestas secundárias nas áreas desmatadas, outros gases de efeito estufa, tais como metano e óxido nitroso, não são reabsorvidos pela vegetação. Aí agora eu quero mostrar para vocês, ó, esse mapa da região conhecida como Portal da Amazônia. Então, vamos olhar com bastante cuidado esse mapa. Olha, Alta Floresta está bem aqui, tá vendo? Olha o nosso lindo município. Olha o nosso vizinho aqui, ó. Nossa linda Paranaíta. Que cidade linda, hein, gente? Olha a nossa querida Carlinda, tá aqui. Novo Mundo, ó, tá aqui. Aí temos aqui, ó, Nova Guarita, Co-Líder, Nova Canaã do Norte. Aqui desse outro lado, ó, Nova Monte Verde, Apiacás. Apiacás é a pontinha do mapa do Brasil, ó. Olha o tamanho de Apiacás, gente. Essa região aqui, ó, marcada um pouquinho diferente de Apiacás, é o Parque Nacional do Juruena. Um lugar maravilhoso que eu ainda quero conhecer e estudar, né? E aqui a gente tem outro município que é Nova Bandeirantes. Mais para cá, né, a gente tem ainda, depois de Novo Mundo, ao lado de Novo Mundo, ó, Guarantã do Norte, Matupá, Terra Nova do Norte, Nova Santa Helena, Marcelândia e Peixoto de Azevedo. Então, esses municípios todos formam o território Portal da Amazônia. Estão onde? No norte de Mato Grosso. Aí nós temos algumas informações no mapa que vão nos ajudar a entender e a interpretar o padrão do uso desse território, tá? Olha, e essa linha aqui azul se refere então aos rios, ó, a hidrografia. Essa outra linha são as estradas estaduais, essa pontilhada são as estradas nacionais, aqui a gente tem a BR-163, né? Ó, BR-163. Esse ponto aqui são a sede do município, então olha onde está a sede do município de Alta Floresta, bem aqui, ó, pertinho do rio. Olha o rio Telespires aqui, ó, tá? Aí aqui a gente, ó, temos o CES, significa Unidades de Conservação de Proteção Integral, como parques estaduais e nacionais e RPPNs, que é esse padrão aqui, ó, que a gente está vendo desse lado no Parque Nacional do Juruena, tá? E aqui, ó, veja que abrange boa parte do território aí de Novo Mundo e um pedacinho só de Alta Floresta, a gente tem o Parque Estadual, por isso PE, Parque Estadual do Cristalino, tá? Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Acho que não. E aqui nesse outro padrão a gente tem unidades de conservação de uso sustentável. Não sei se tem aqui, eu não percebi. Deixa eu aumentar um pouquinho. Opa. Não percebi, gente. Aí agora, esse contorno vermelho e um pouquinho alaranjado, né? Marcam as terras indígenas. Então, olha, aqui em Apiacás, a gente tem o território indígena, né? Aqui em Guarantã e Matupá, a gente tem território indígena também, acho que é Panará. Aqui a gente tem o território indígena Parque do Xingu. O Parque do Xingu está aqui. Aqui é terra indígena Capoto Jarina, eu acho.
Tá um pouco difícil de visualizar, né? Mas, enfim. Essa região aqui quadriculada trata-se, então, da área da Força Aérea Brasileira. E a gente tem aqui, ó, na Serra do Cachimbo, bem aqui perto, aqui nessa região toda aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é a área da Força Aérea Brasileira, né? A base da Serra do Cachimbo. Bom, então, olha, esse mapa já nos dá uma boa noção. Ah, aqui, ó, o Parque do Xingu, ó, o Parque Estadual do Xingu tá aqui. Então, esse mapa já nos dá uma boa dimensão de como o nosso território foi ocupado historicamente e como ele está sendo usado atualmente, tá? Bom, agora você vai fazer a avaliação do bloco 5. De novo, tem aquele exercício número 1 que se repete, onde você vai criar um glossário etimológico para você, vai pegar todas as palavras novas e vai procurar o significado e escrever. E aí, no exercício 2, atenção aqui, ó. Escolha um assunto visto nesse bloco e faça um material informativo para a sua rede de amigos, familiares e conhecidos. Se tiver acesso à internet, use seu status ou feed de notícias, em qualquer plataforma virtual, qualquer rede social, tá? Dá um print e envia no meu WhatsApp. Se não tiver acesso à internet, faça um resumo ou um esquema, que pode ser um mapa mental. O mapa mental é qualquer representação gráfica, pode ser isso aqui pode ser um mapa mental, tá? Aliás, isso é um mapa mental. Você pode usar qualquer representação gráfica. Ou um mapa conceitual. O mapa conceitual é um pouco mais diferente, um pouquinho mais difícil, porque, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque tem duas regras, basicamente. Precisa ter hierarquia nos conceitos. Deixa eu ver, mapa conceitual. E precisa... aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. E precisa ter recursividade, ou seja, o raciocínio ele não pode ser linear, ele tem que se conectar com outras frentes de argumentação, tá bom? Então, o mapa conceitual ele é um pouco mais elaborado, um pouquinho mais difícil para fazer. A gente pode desenvolver isso nos próximos bimestres. Se você já tem domínio sobre isso, pode fazer também, você que escolhe. Mas se não, faça mapas mentais. Eu vou mostrar mais mapas mentais aqui para vocês. Olha só, mapa mental, gente, é o the best do momento. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, inclusive, produzindo mapa mental para o pessoal estudar, principalmente agora na pandemia, que é punk estudar na pandemia, né? Então, olha, exemplos aí, ó. A gente usa tudo que for possível. Vocês podem fazer, ó. Esse aqui é de geografia, ó. Vocês podem fazer no caderno mesmo, tirar foto e mandar para mim, ou pode fazer no caderno e grampear na folha de resposta e me enviar na escola, eu vou buscar, né? Vou corrigir. Então, assim, fiquem à vontade, tá? E também, gente, façam, não esqueçam, né? De fazer as atividades da carga horária complementar, tá bom? Então, vocês já, né, têm condições de ter feito todos os exercícios até o 3 e agora vamos fazer o exercício 4. No exercício 4, você vai reler o bloco 4 e 5 e vai listar 30 espécies que ocorrem no ecoto, no Cerrado Amazônia que vivemos, também conhecido como Portal da Amazônia, ou seja, o nosso território. Vocês podem falar 30 espécies de animais, podem falar 30 espécies que incluam animais, vegetais, enfim, mas tem que dar o nome da espécie, tá? Por exemplo, professora, eu conheço castanheira, amescla aroeira, sei lá, eu conheço o porcão do mato, o queixada, o cateto, os peixes. Aí você que gosta de pescar, por exemplo, pode colocar o nome, tudo quanto é peixe que você conhece aqui da nossa região, tá? Tem que ser nativo, tá, gente? São espécies que devem ocorrer aqui nesse ecótomo, beleza? E agora, para finalizar a nossa aula, eu vou te convidar para um passeio maravilhoso aqui pelo Google Earth Pro. Você pode baixar no seu computador se você quiser também, tá? E vamos reconhecer, olha o nosso estado, que coisa linda. E onde é que nós estamos? Nós estamos
aqui assim, mais ou menos. Essa pontinha, lembra? Essa pontinha aqui é a Pia Cais, tá bom? E esse contorno da pontinha é o encontro do rio Telespires com o rio Juruena. Vamos aproximar um pouco mais? Olha, começando a aproximar e a gente começa a ver essas regiões mais claras aqui, que são regiões já desmatadas, né? As regiões mais escuras mostram a vegetação ainda no estado mais de conservação. Vamos ampliar. Olha só, começou a ver o rio, né, gente? Olha o rio Telespires aqui, ó. E aí a gente percebe que tem algumas áreas do rio Telespires que não foi respeitada a margem, né? Aquela mata ciliar. Vamos ampliar mais um pouco. Olha a nossa querida Carlinda aqui, olha a Paranaíta aqui, olha a Alta Floresta. Vamos ampliar mais um pouquinho. Oh, ó, começamos a ver. Ó a entrada da cidade aqui, ó. É bacana, né, gente? Olha quanta área ainda nos resta aí, ó, na periferia da cidade, ó. Não tem muitas áreas grandes, né? E as áreas que a gente percebe aqui, ó, a gente vê que já foram suprimidas parcialmente, ou seja, não é mais aquela floresta com aquele padrão, né? Com exceção de alguns locais. E a gente vê alguns corpos d'água, isso mais escuro aqui é rio, que foi aqui, por exemplo, deve ter sido represado, né? Vamos aumentar mais um pouquinho, vamos aproximar mais. Oh, olha aqui, ó, a prefeitura, né? Vocês estão vendo? Vamos ver nossa escola, gente? Olha só. Olha a nossa escola aqui. Cadê? Um momentinho que nós vamos achar ela. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui a prefeitura, aqui a nossa escola. Olha que linda, nossa querida Furlane da Riva. Olha a entrada da escola. Opa. Opa. Deixa eu tirar assim. É isso. Aqui é o prédio, ó, os dois pavilhões. Aqui é o refeitório, aqui é a piscina, aqui o campo de futebol, aqui o restinho, né, da nossa quadra de areia, e aqui o ginásio. Então, esse aqui é o nosso pequeno universo escolar. Joia? Bom, gente, esse programa, ele é bem fácil de usar, inclusive no YouTube tem vários tutoriais ensinando como usá-lo, tá? Então, eu super recomendo você fazer esses passeios para ver a região que você vive. Olha, essa região, por exemplo, é o Parque Zoobotânico. Esse aqui é o córrego Papai Noel, se eu não me engano, acho que esse é o nome desse córrego. E aí a gente vai encontrar mais regiões, ó. Aqui, ó, nós temos a C, né? E aqui, ó, é a área da Dona Vitória, onde fica o Hotel de Selva Cristalino. Aqui, gente, ó, essa imagem, ela já mostra o bairro novo, né? Ou Vila Verde, olha só. Lembra que aqui, ó, essa região foi conectada? Inclusive, gente, essa curva aqui é a coisa mais linda, né? Muita gente faz caminhada aqui nesse bairro novo. Aqui, ó, a gente tem, ó, universitário, ó o bairro universitário. E aqui a gente já começa a ver a área rural. Tá vendo, ó? Deixa eu diminuir a aproximação aqui. E aí a gente consegue ver, ó, várias regiões. Deixa eu mostrar como a cidade está perto do rio. Ó, cidade está aqui. Inclusive, se eu não me engano, é essa estrada aqui, ó, que chega até o Porto de Areia, que é aqui. Deixa eu só confirmar, acho que é isso. Aham, é isso aqui mesmo. Aqui tem a balsa, né, que é o Porto de Areia.
Geralmente a galera vem aqui, né, tomar banho. Então é isso, galera. Espero ter... Ah, deixa eu mostrar o Rio Cristalino para vocês, que é muito legal. Aqui, o Rio Cristalino. Ó, esse aqui é o acesso, né, para chegar até o Rio Cristalino, mas essa entrada é particular, tá? Então, aqui a gente tem a ilha... Como é que é o nome dessa ilha mesmo? Ilha da Saudade? Não, Ilha do Sol. Ilha do Sol. E aqui a gente tem o Rio Cristalino. Essa região aqui, ela é particular, tá, gente? Desse lado, que são as RPPNs da Dona Vitória. E aqui fica o Hotel de Selva, ó. Hotel de Selva Cristalino. E aqui já apresenta as novas instalações, né? Aqui é os bangalôs, aqui é o centro de convivência, aqui tem mais bangalôs. Então você pode perceber que tem pouca supressão, né? Pouca destruição da vegetação. E aí a gente tem outras atividades ecoturísticas também na nossa região, como as pousadas de pesca. Mas eu não vou saber identificar aqui no mapa onde estão, tá? Mas ó, só para mostrar para vocês o Rio Cristalino, então a gente estava aqui, né? Mostrando o Hotel de Selva, e aí a gente sobe o rio. Olha só o contorno desse rio, gente, é mara, tudo de bom. Aqui é uma corredeira, aqui já estamos bem perto da divisa com o Pará. Essa corredeira aqui é bem perigosa, aqui fica uma casinha também. E aí a gente sobe mais o rio, tá um pouquinho ruim a imagem, a qualidade. Aqui, ó, a gente sobe mais o rio e aqui é a divisa do Pará, ó. Tá vendo? Aí eu vou mostrar para vocês onde que tá a base da aeronáutica. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui. Deixa eu só confirmar, gente. Bom, eu não achei aqui. Mas enfim, esse é o nosso Brasilzão, esse país continental, né? Maravilhoso, cheio de recursos naturais e serviços ecossistêmicos. Precisamos cuidar e muito bem dele, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu curti demais fazer essa aula. Espero que vocês consigam desenvolver todas as atividades avaliativas com muito capricho. Lembre-se, vale de 0 a 10 a apostila e de 0 a 10 as atividades complementares, tá bom? Esse ano reprova, então, atenção, capricha, porque eu não quero reprovar ninguém. Então, faça a sua parte que eu tô fazendo a minha. Beleza, gente? Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.